Após adiamento, a Câmara dos Deputados vota nesta quinta-feira a PEC, proposta de emenda à Constituição, que limita os supersalários do funcionalismo público, muda as regras para o abono salarial e do Fundeb. Vamos então a Brasília conversar ao vivo com o repórter Pedro Nascimento. Pedro, em uma corrida contra o tempo e com parlamentares pressionados pela alta do dólar, mais um dia importante de votação aí na capital federal. Bom dia para você. Exatamente, bom dia também para você, o Eustáquio, Kátia e também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nesta quinta-feira. Essa PEC, ela é parte daquele pacote de ajuste fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que, em teoria, busca economizar até 370 bilhões de reais dos cofres públicos até o ano de 2030. Na votação de ontem, os deputados aprovaram a preferência para o texto do relator Moses Rodrigues, ele que é do União Brasil do Ceará, substituindo um outro texto antigo, um texto de 2007, ao qual essa proposta havia sido anexada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para poder facilitar a tramitação desse projeto. Foi uma manobra, né? Foi feita ali para poder privilegiar esse texto do relator da matéria e que teve votação para que esse texto fosse aprovado por 294 votos a 172. Só que esse placar assustou o presidente da Câmara e também os deputados governistas, porque o quórum ficou abaixo do necessário para avançar uma PEC em primeiro turno, ou seja, não haveria voto para que essa PEC avançasse e, portanto, a votação foi adiada para hoje. Os deputados vão votar a proposta em 2 turnos, além dos destaques que podem alterar esse texto final, que trata sobre essas várias mudanças que você citou, né? Entre as medidas previstas estão mudanças no acesso ao abono salarial, ajustes no Fundeb e também uma polêmica brecha aí nesse texto que trata sobre a questão dos supersalários no funcionalismo público. Ontem os deputados da bancada do governo defenderam a aprovação dessa proposta, enquanto os parlamentares da oposição criticaram essas mudanças no Fundeb, alegando que a educação vai perder recursos, no abono salarial também, criticando essa questão do governo de fazer esse ajuste fiscal em cima das pessoas que precisam, né? O abono salarial é voltado para as pessoas que ganham no máximo ali até 2 salários mínimos, e também essa questão da manutenção dos supersalários, porque em tese esse texto ele foi desidratado e parte dessa desidratação, né, dessas regras que foram alteradas afetam essa questão dos supersalários. Por exemplo, segundo esses deputados, né, da oposição, a PEC ela pode deixar de fora do teto as parcelas indenizatórias fixadas em lei em caráter nacional, que são aplicadas a todos os poderes e órgãos autônomos. É até meio difícil de explicar, mas é uma brecha que os servidores têm para que possam receber acima do teto constitucional, para além daqueles penduricalhos, né, de auxílios e que se somam ao salário que ultrapassa o teto que existe hoje, que é o equivalente a um salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$44 mil. Após essas negociações, portanto, ficou pactuado que essa votação vai acontecer hoje pela manhã e a esperança do governo é que haja pelo menos quórum para que essa PEC avance em 2 turnos e siga para o Senado e que seja aprovada por lá também, porque o tempo está correndo e o governo tem até amanhã para aprovar essas medidas antes do recesso parlamentar, Eustáquio.